Então, gente, boa tarde. Quero agradecer a Talu pelo convite, a Ana também. E deixar um abraço já no início a todas as pessoas que estão presentes, né? Eu sei que são mulheres poderosas, né? A gente sabe que cada uma largou alguma coisa para poder estar aqui, né? Então, eu me sinto honrada em estar no meio de pessoas importantes como vocês. E em especial, imagina, gente, falar com a sogra na plateia, e o frio da barriga aumenta. Porque eu sou bem acostumada a dar palestra em vários países, inclusive, mas na minha área, 100% científica. E aí eu falo, colocar artigo científico, tirar artigo, tentar deixar uma palestra mais informal, para mim acaba sendo bem desafiador. Mas por isso, né, eu estou aqui e agradeço mais uma vez a oportunidade. Enquanto o pessoal está aí carregando o slide, quem aqui já fez Botox na plateia? Quem aqui tem medo de fazer e ficar desfigurado? Então, veja que a maioria não fez. É uma exceção quase, né, num número cheio de mulheres. E o Brasil é referência mundial em estética. É o maior consumidor de toxina botulínica e preenchimento do mundo. Antes era os Estados Unidos, mas segundo os dados mais atualizados, somos nós os campeões. Claro, né, tantas áreas além da medicina entraram para esse ramo, né, para esse segmento da estética. Só que, claro, também a gente sabe que tem muitas intercorrências por aí, e o povo vai exagerando, né? Eu vou falar baixo, né? Ninguém está filmando, mas, enfim, eu acho que a maioria vê a harmonização da Gretchen e fica com medo e fala, não, eu não vou querer fazer nada no meu rosto e ficar igual, né? Ou sequer parecida. Então, o que está acontecendo hoje com esse tema, né, de harmonização facial, um salão de harmonização facial, né? Mas o foco é a gente ressaltar as características que a pessoa já tem, preencher onde tem buraco, que a gente fala, né, entendeu? Envelhecimento um pouquinho, e também não deixar a pessoa totalmente desfigurada. Porém, eu tenho algumas pacientes que elas querem ficar com uma boca gigante, elas querem ficar com aquela sobrancelha bem arqueada, tipo diabólica, quando a gente fala. Então, assim, tem paciente que faz propaganda enganosa da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu aviso, falo e tal, então a gente fica entre a parte, eu vou fazer o que ela quer ou eu vou fazer o que eu indico. Então, sempre vai a minha indicação. Porém, tem umas que a gente tem que frear, porque senão estão lá, já estão com 4 ml de boca e querem colocar mais boca, né? Então, não está conseguindo carregar isso? Vai no gogó mesmo? As imagens, elas facilitam um pouco a nossa vida, né? Mas eu sou professora há 20 anos já, por mais aparentar ser jovem, brincadeira, mas, né, tem que usar quadro, já usei retroprojetor, o retroprojetor já queimou, então tinha que fazer assim mesmo, e a gente vai se atualizando, mas quando precisar de giz, a gente usa giz também. Então, o meu tema é gerenciamento de pele nos 50 mais. Porém, a gente envelhece a partir dos 23, 25 anos, a gente já entra num quadro de envelhecimento. E como a doutora Ana comentou muito sobre o hormônio, né, e a gente tem toda essa característica genética, isso é bem importante. E 50 anos e companhia limitada pressupõe-se que a mulher está na menopausa, ou vai entrar na menopausa nessas datas parecidas. E os hormônios são muito importantes para a pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. E desse órgão é o que fica externo, é o que a gente consegue enxergar. Então, muitas vezes a gente fala assim, quando a minha pele está ruim, é porque lá dentro também não está legal. Acho que vocês já ouviram falar do intestino é o meu segundo cérebro. O mesmo folículo embrionário, quando a gente era nenezinho e formou a nossa pele,
foi o mesmo que formou o intestino e os principais órgãos involuntários, né, que são do nosso sistema autônomo, sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente fica muito estressada, pegar um adolescente estressado, aparece acne. Mas quando eu estou com mais idade e fico muito estressada, também pode aparecer acne, pode cair cabelo, pode ter um monte de intercorrência. Tá. E aí, continuando aqui, pegando um pouquinho, só terminar o meu raciocínio do intestino ali. Então, devido a esse mesênquima embrionário que a gente se estressa, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, pode acarretar na pele e pode acarretar no couro cabeludo. Porque as vitaminas que falam pele, unha e cabelo, né? Pele, unha e cabelo, olha só. Tudo que interfere na minha pele, interfere nos meus anexos, que são unha e cabelo. Mas eu também tenho que verificar como está a minha alimentação, o meu intestino. Vocês vão ver que tudo isso é interligado, o nível de estresse, né? E assim por diante. Então, hoje, está muito na mídia falando o seguinte, ó, os 50 anos são os novos 30, os novos 30 anos. E assim como os 40 anos são os novos 20 e por aí vai. E com isso, a gente se baseia muito nas artistas e quer ficar igual, né? Ou pelo menos parecido com o filtro que a gente usa no Instagram. E aí é bem comum, né? Chegar o paciente, eu quero ficar assim. Porém, existe a questão do envelhecimento e esse envelhecimento ele é muito individual. Então, foi o que eu comentei, com 25 anos, a gente já começa a perder gordura do rosto. E a gordura, ela dá sustentação. Esse povo aqui, será que fez alguma coisa de harmonização? Será que usa hormônio? Será que faz... O que será que elas fazem? Com certeza, fazem tudo o que tem disponível no mercado e mais um pouco. Né? Com certeza, elas até ganham para fazer os tratamentos. E algumas ficam deformadas, que vocês já viram. Nessa faixa etária, a Luísa Bruni hoje tem 61 anos, mas eu peguei a faixa etária dela com 55, Julia Roberts com 55. Imagine alguém que vocês conhecem que tem 55 anos. Né? Vida real, vida de artista. Tem amigas que estão bem melhores do que elas ou estão iguais. E tem umas que estão bem piores. Tudo vai depender de vários fatores, inclusive genético, mas também os hábitos dessa pessoa, o tipo de pele, se a pele dela é oleosa, se a pele dela não é oleosa, como é o sono dela. A doutora comentou que é importante eu ter uma boa noite de sono. Quem aqui dorme antes das 10 da noite? Né? Muito bem. A exceção, né? Então, assim, um dos hormônios que vocês ouviram falar, que é o hormônio do crescimento, que é o GH, ele é um renovador celular. O GH, ele é liberado das 8 da noite até as 10 da noite, é um pico que a gente tem de GH. A partir daí, a gente já liberou esse GH, mas consumiu. O ideal era eu estar dormindo nesse horário, porque aí eu tenho um sono reparador e eu tenho um reparo celular adequado. O GH baixo engorda, então quem dorme mal tem predisposição a engordar, tem um metabolismo mais lento e é aquela sensação de que o meu sono não foi reparador, eu acordo já cansada. Por quê? Porque o meu corpo está dormindo já no horário que não deveria estar dormindo. Quem trabalha, o adicional noturno, né? Eu não sei aqui, talvez alguém já teve que trabalhar à noite por anos, né? Isso faz um mal, um dano para a saúde gigantesco, porque a gente tem o relógio biológico, né? Que existem essa cadeia de hormônios para a gente dormir e acordar, por exemplo, o cortisol, que todo mundo fala, o cortisol é o hormônio do estresse, mas ele tem que ter algum benefício no nosso corpo. O que é o cortisol? É o hormônio do despertar. Se eu não tivesse cortisol, eu ia hibernar, igual o urso, ia dormir e acordava 6 meses depois.
né? Então, cada hormônio tem sua função. Isso é bem importante também. Então, hábitos saudáveis, todas as palestras aqui comentaram, né? E uma vocês veem que está interligada à outra. Então, na pele, o que a menopausa faz de uma maneira geral? Diminui a hidratação e diminui a produção de colágeno. E colágeno, a gente sempre comenta, né? Colágeno da pele, porque a pele é o órgão mais aparente. Mas, na verdade, a gente tem colágeno em tudo, é a proteína mais abundante do nosso corpo, inclusive nos ossos e dentes. Né? Eu faço leitura de colágeno, tem um programa que a gente usa para microscopia, chamado Image Pro Plus. Já li do que vocês imaginarem, célula do que for, de mucosa, de face, de cérebro, de intestino, e tudo tem colágeno. Né? Então, quando a gente ingere alguma coisa relacionada a colágeno ou aminoácidos, a gente não sabe direito para onde ele vai, mas eu estou dando qualidade ao osso. E aí, vou agora puxando a orelha de quem é fumante, né? Qual que é o problema da nicotina em relação ao colágeno? A pele fica mais craquelada, todo mundo vê. Mas e por dentro, né? Então, a nicotina, ela impede a absorção da vitamina C no nosso corpo. Essa vitamina C é uma das precursoras do colágeno. Se a minha vitamina C está em baixa, eu tenho pouca produção de colágeno. Assim como o silício, enfim, né? Que é um mineral bem essencial e especial. E aí a gente fala muito de avaliação tridimensional da face ou quadralização da face com o passar do tempo. Todo mundo aqui já teve 20 anos e até falava, 20 anos eu sou bochechuda. Agora, daí tá na moda fazer bichectomia, né? Tirar a bochecha, que depois talvez pode querer ter novamente. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem coxins de gordura que sustentam o nosso corpo. E aí a gente chama de triângulo invertido da face. Com a idade, esses coxins de gordura vão diminuindo. E não só com a idade. Quem faz muita atividade física, as mulheres lá, vamos exagerar agora, as marombas que a gente fala no Brasil, né? Que tem um percentual de gordura muito baixo. Primeira coisa, o rosto fica mais fino, mais delgado. Por quê? Porque perdeu gordura, inclusive, do rosto. Um dos primeiros coxins de gordura que a gente perde é o coxim da área dos olhos, que é a orbicular, né? A órbita que a gente fala. E aí, muitas vezes a pessoa vem e fala assim, nossa, essa minha olheira é muito funda. Mas a olheira, ela pode ser funda por 2 motivos, porque eu dormi mal também, eu já tenho uma pele um pouco mais translúcida, que daí ela é hiperpigmentada, mas pode ser um buraco, que é o mais comum, é onde a pessoa perdeu gordura por primeiro. Que mais? Coxins que sustentam a nossa face. Nesse meio aqui, ó, em região de malar que a gente fala, ele dá sustentação para eu não ter esse sulco nasolabial, que é o tal do bigode chinês. Então, muitas vezes, a paciente é bem comum, chega para a gente e fala assim, olha, eu quero preencher esse bigode chinês, não quero mais ter ele. Mas, se eu preencher aqui, às vezes a pessoa parece uma cara de macaco, que a gente fala, ou algodão de dentista, que fica com isso aqui inchado, mas ela não precisava preencher o bigode chinês, ela tinha que preencher aqui, ó, para dar sustentação. Né? Não sei se vocês repararam também, o nariz não fica mais largo, não? Fica mais largo. Por quê? Porque eu também vou perdendo, além da gordura, eu vou perdendo o osso, eu vou perdendo o dente. Então, a nossa avaliação não é só a pele que despencou. Como diz, a minha pele derreteu, a sensação é essa, né? Que vai descolando tudo. Descola a pele, descola todo mundo. Mas eu sempre brinco, ó, o meu osso é o assoalho aqui desse ambiente. No meio vem o músculo, vem a gordura e o teto é a pele. O teto, vocês viram que começou a cair. Mas não tem como o teto ficar firme e lindo se o osso diminuiu, se o músculo diminuiu. A cada década a gente perde 10% de colágeno, mínimo, tá? Para quem tem uma vida saudável, alimentação saudável e assim por diante. Né? Então, é um processo inevitável, só não envelhece quem morreu, né?
Mas como eu quero envelhecer? Eu pretendo ser uma velhinha interessante, né? Quero ter lá, não sei se eu quero ficar até os 80, mas vamos lá, os 80 anos, fitness, tentar pelo menos ser saudável, tentar ter meus hábitos saudáveis. Mas como que eu faço isso? Começando agora. Ah, mas eu já tenho tantos anos. Nunca é tarde para começar, né? O importante é a gente dar continuidade ao que a gente começou, que eu acho que é o mais difícil. Né? Então, a parte óssea, ó, a têmpora, que é essa região lateral, para quem não é da área da saúde, né, ela afunda. Quanto mais afundado eu tenho esse osso, mais envelhecido fica a minha característica. Então, muitas vezes a pessoa faz um preenchimento de têmpora aqui, já dá uma cara um pouquinho mais jovem. E também sustenta essa parte lateral do olho, sustenta um pouco a pele. Por que eu não quero ficar... Que a gente fala hoje que as harmonizações estão deixando as pessoas com pillow face ou cara de almofada. Porque antigamente usava-se um exagero de quantidade e enchia só aqui, ó, só na região mais frontal. Hoje, os congressos, o mundo inteiro fala para a gente fazer mais a porção posterior, mais perto da orelha aqui, porque se eu sustentar tudo isso aqui, meu rosto não vai cair para frente. Porém, como é que eu não vou ter olheira se o meu próprio osso diminuiu de quantidade e aumentou o buraco que eu tenho? Imaginem os buracos, né, na nossa pele. Mandíbula, ó, esse ângulo de mandíbula. Com o tempo, a gente vai perdendo esse ângulo de mandíbula. Automaticamente, isso aqui vai pregando e a gente tem a tal da linha de marionete. Nariz, por que ele fica mais largo? Porque esse piriforme, que é o buraco do meio, também aumenta, além da gordura, o diâmetro, né? Perdeu o osso, aumentou o buraco. Consequentemente, vou perdendo gordura e assim por diante, né? E aí eu peguei duas imagens, ó. A Cássia Kiss, que é uma referência que ela fala, né, que ela não faz nada, ela é contra tudo e ela é mais natureba. Então ela deixou os 65 anos dela ficar aparente na pele dela. Fora dieta restritiva, então dá para ver bem certinho, ó, a perda de coxim da face, região dos olhos, nariz, o sulco nasolabial. Se eu for preencher ela ali, ó, tudo que eu gostaria e poderia, e uns 40 ml. Faz a conta, 40 ml vezes 600, 700 reais 1 ml de custo, dá mais ou menos uns 24, 25 mil. Nesse valor de preenchimento, é melhor ir para a plástica, puxar bastante coisa e depois preencher um pouquinho só, que é o que falta, que vai resolver. Se ela encher, se eu preencher demais, eu vou insuflar, e aí vai virar a Joelma, a Gretchen, né? Então a gente tem que ter algum cuidado. Eu esqueci o nome dessa atriz, mas também peguei para vocês, ó, 78 anos. Isso, ela mesma, ela mesma. Sempre tem alguém que sabe. A minha cunhada é ótima, Zé Mota, isso. A Polessa é uma que era médica, daí virou atriz, né? Ó, viu? Todo mundo sabe aqui. Não é de 78. Mas olha que interessante. Vocês sabiam que quanto mais morena a pele, vocês já perceberam isso, não preciso nem eu contar. Quanto mais escura a pele, parece que menos idade a pessoa tem, não parece? O Pelé, 80 e poucos anos, depois, com 80, que começou a ter fio de cabelo branco, né? Mas por que será? Por que a pele clara envelhece antes que a pele morena, ou envelhece mais ou menos? Por que será que isso acontece? Tem uma coisa bem importante relacionada à melanina. A gente tem dois tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina, ela pigmenta a pele marrom e preto, duas cores escuras. Consequentemente, ela faz uma barreira de proteção muito boa na nossa pele contra a radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta, independente se será A, B, C, o que for, ela faz envelhecimento cutâneo, mancha e predispõe, né, e causa lesões na nossa pele, câncer de pele. Quem tem feomelanina, F eu falo de ferro, ó,
tem cor mais clara. A melanina é bege. Nunca vai ser morena. Qual é o sonho das loiras aqui da plateia? Qual é o sonho? Ficar bronzeada, pelo menos. E o cabelo não ficar amarelo, não é isso? Não ficar amarelo e laranja. Qual que é o BO que acontece com a nossa vida? A gente vai no salão, quase derrete o nosso cabelo, dá uma semana, um mês. Começa a ficar amarelo ou laranja. Por quê? Por que acontece isso? Porque a nossa melanina tem uma cor marrom clara, que não é marrom clara, é mais avermelhada. É laranja, bege, todos esses tons de laranja. Então, consequentemente, eu lembro que eu ia no salão e falava assim, o meu cabelo eu quero que ele fique prateado, igual daquela pessoa morena lá, que fica com aquela mecha cinza linda. Eu achava linda aquela cor. Mas eu já me conformei, porque o negócio vai derretendo, né? Eu estava vendo umas fotos antigas, e aí eu fui ver que quando eu era criança eu era meio ruiva, aí depois minha mãe é olho claro, pele clara, meu pai é mais ou menos claro. Como é que eu vou sair morena? Só se eu fosse adotada, né? Não tinha essa opção. E a gente engana muito em relação a fototipo cutâneo. Isso é bem importante. Por quê? Porque eu vou usar determinados produtos para minha pele, vou me conformar que quem é loiro vai ter mais risco, sim, de câncer de pele, porque tem menos proteção, né? E, além de tudo, vai envelhecer antes. Sinto lhe dizer, mas vai envelhecer antes, porque a gente tem essa questão de proteção contra a radiação ultravioleta. Idade cronológica versus idade biológica. Com certeza, também vocês já vão imaginando. Essa pessoa tem X de idade, mas não aparenta a idade que tem, tanto para mais quanto para menos. Quem teve hábitos não saudáveis, quem tem a genética mais ruim, tem pessoas sim que têm a genética diferente, né? Tem gente aqui, quem tem estria? Quem não tem estria, então? Levanta a mão quem não tem estria. Quem não tem estria e já engordou, emagreceu, já ficou grávida, não ficou grávida, tem uma elasticidade melhor do que quem tem estria. Quem tem estria já é considerado uma pessoa com uma elasticidade mais dificultosa, né? Já tem menos colágeno naquela pele. Então, dentro dos cuidados básicos que a gente precisa, alimentação saudável, eu tenho que comer proteína, aminoácido, para eu ter colágeno. Não adianta eu fazer um monte de dieta restritiva, né? Eu já tive amiga que morou fora, daí engordou um monte, voltou, quis fazer uma dieta radical, ficou 3 meses comendo melancia. Perdeu 20 quilos. Café da manhã, almoço e janta era melancia. Né? Mas resultado, gerou uma flacidez que não conseguiu recuperar. Né? Então, alimentação saudável, rica em vitamina C, fibra, água, tudo isso você já sabe. Não vai ser eu que vou precisar contar aqui para vocês. Água. 75% do nosso corpo é composto por água. Né? Eu falo, daí eu estou falando para o meu espelho também. Eu sou uma pessoa que eu prefiro tomar café, eu prefiro tomar outra coisa. Ter a garrafinha de água pendurada no pescoço já é difícil para mim. Então, é uma coisa que eu vou ter que me habituar mais, puxar a minha orelha todo dia, pôr despertador, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu sei que eu preciso tomar água, porque o próprio organismo já fala 75%, e isso reflete em todo o nosso metabolismo, né? Qualidade do sono, então foi o que eu falei, quem dorme menos envelhece antes, e até por reparo celular. Meu GH é o hormônio principal responsável pela regeneração celular. Atividade física, o corpo, e aí agora vem a minha parte da fisioterapia, que eu sei que tem mais fisioterapeuta aqui no ambiente. O corpo foi feito para o movimento. Deus fez a gente assim. Então, eu preciso, não é nem, é bonito, é feio ser assim, ser musculoso, não ser musculoso. Mas eu preciso me movimentar. Porque os movimentos diários que a gente faz, atividades de vida diária, a gente trabalha um tipo de fibra, que é a fibra vermelha que a gente fala, que são as fibras estáveis.
de estabilização. As fibras que a gente ativa só na academia, que são as fibras brancas ou fibras tipo 2, ou que a gente usa aqueles aparelhos de corrente russa e assim por diante, a gente só ativa quando eu pego alguma carga, algum peso. Então, exemplo, eu vou arrastar um móvel em casa, um guarda-roupa, algo assim, e no outro dia vocês ficam com dor, não fica? Todo mundo fica com dor em algum lugar. Por quê? Porque eu ativei essas fibras mais fortes. Elas me dão uma contração mais forte, mas também são elas que definem o nosso músculo. Né? Elas que definem a parte do nosso contorno muscular. Eu tenho em cada músculo os 2 tipos de fibra. Então, eu tenho que ativar os 2 tipos de fibra. Por quê? Porque em algum momento, em algum esforço, eu posso ter uma hérnia de disco, eu posso ficar paralítico. Dor na coluna, gente, tenho que fortalecer o músculo abdominal. Porque se isso aqui está solto, automaticamente a minha coluna lombar vai pinçar. Né? Então, uma das coisas mais comuns de hérnia de disco, região lombar ou cervical. E aí, queda em casa, né, aos 50 anos mais, a gente tem que cuidar muito com essa questão de risco de queda, ela só aumenta. Quebrar o quadril, né, fraturar o quadril. Por quê? Porque eu tenho essa região mais fraca. Então, o fortalecimento muscular, para eu tomar menos remédio, é importante. Não só o alongamento, mas também o fortalecimento. Eu preciso de músculo para eu conseguir caminhar no futuro, tá? Isso é bem importante. Falo para mim também, tá? Tô falando para o espelho e lembrando. Pele glicada ou pele inflamada. Quem se mata no doce, inflama a pele. Ah, eu não como doce, mas eu me mato no carboidrato. Vira açúcar no final. Ah, eu não como nada disso, mas eu tomo leite como se fosse água. Inflama tudo. E hoje em dia, cada vez mais, o pessoal é intolerante, né? Intolerante à lactose, intolerante a glúten. Isso é uma pele inflamada. Não precisa ser só em pessoa jovem. Pode ser em pessoa com mais idade. O que é uma pele inflamada? Aquela pele sempre cor-de-rosa. Vocês já viram, né? Às vezes a pessoa, você olha para ela, está sempre vermelha, sempre rosa. O que é isso? Inflamação. Da onde vem isso? Alimentar, tá? Se eu tomar mais água, já vai melhorar. Se eu cortar leite, quem tem filho adolescente, pede para tirar um pouquinho de leite e açúcar, vai melhorar. São os venenos para a pele. E aí, o que vocês têm que fazer todo dia? E eu também. Limpar a pele, tonificar, que é uma loção tônica, hidratar e usar um filtro solar. Como que eu vou limpar essa minha pele? De acordo com o meu tipo de pele. Como que eu vou tonificar? Vem até na farmácia um kitzinho pronto lá. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o sabão, ele altera o pH da pele. Normalmente, ele pode ser um agente irritante. Para essa pele voltar rapidamente para o seu estado natural, ela tem que ser tonificada. Mas se eu não tonificar 1, 2 horas, o meu organismo tende a recuperar esse pH alterado. E aí o hidratante também vai depender do tipo de pele. Se o meu tipo de pele é oleoso, muito oleoso, que acho que não é quase... Aqui, os 50 a mais, é muito difícil mulher ter a pele oleosa, mas o homem tem uma pele mais oleosa. Se o meu tipo de pele for muito oleoso, sempre vai ter que ter um ácido salicílico, um ácido glicólico. Se eu quero que seja bundinha de nenê, ácido glicólico. Se eu tenho uma pele muito inflamada, ó, gluconolactona é o nome do ácido, é um sabonete bem interessante de gluco. Ele serve para todas as peles, eu falo que é o carimbo de princípio ativo. Fototipo, quanto mais claro minha pele, mais protetor solar, mas mesmo assim, um protetor solar, fator de proteção ideal, de 30 em diante. E o kit da alergia. Às vezes, uma pessoa tem uma alergia alimentar e resolveu usar, por exemplo, a pessoa é intolerante a frutos do mar e resolveu usar um produto com DMAI. DMAI vem lá do peixe, lá do salmão. Agora está na moda também um outro princípio ativo que também vem de derivados de salmão. E aí injetou ou aplicou num produto. Pode sim ter edema de glote por causa de um creme, né?
Creme, aqui vocês são todos esclarecidos, sei que não fazem isso, mas homem, às vezes, faz isso. Ó. Creme no corpo ou no rosto. O que isso dá? O corpo, ele produz menos oleosidade que o rosto. O rosto, a gente tem muito mais glândulas sebáceas. A consequência disso, os cremes corporais contêm mais óleo. Se eu pegar um protetor solar corporal e passar no rosto, eu posso sim ter acne ou uma alergia por excesso de oleosidade naquele contexto. E aí, dentro do gerenciamento avançado, são o que as clínicas podem oferecer. Tem vários equipamentos, eu não vou falar de equipamento, tá? Porque senão vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas olha, uma coisa simples, que isso independe da idade, é o Skin Booster, que são várias vitaminas, pode ser injetável. A gente não deve esquecer das mãos, né? Toxina botulínica faz prevenção das rugas, mas também não dá para aplicar no rosto inteiro. Bioestimulador de colágeno, por exemplo, menopausa. Se eu não produzo mais colágeno, não adianta eu ficar fazendo microagulhamento, radiofrequência. Falta colágeno, eu preciso dar um empurrão para aquele colágeno. Como que eu vou fazer isso? Com os bioestimuladores, né? Então, dentre eles, ó, o famosinho Radiesse, Sculptra, o Elancê, né? E eles sozinhos podem preencher. Pode fazer preenchimento de colo com esses bioestimuladores e ter uma renovação da pele. Os fios, eles são considerados bioestimuladores de colágeno. Fio, quem aqui já fez qualquer cirurgia que teve que dar ponto de sutura? Ó, maioria. Esses fios, ou a gente fez ponto antigamente com fio de nylon, mas as cirurgias mais recentes fazem com fios absorvíveis. São esses fios que a gente usa para estimular colágeno, que o corpo vai absorvendo. Só que, claro, uns são lisos e outros são os espiculados, que são os que fazem tração. Então, nessa paciente, ó, ela tem 75 anos. Foi colocado fio de tração de colágeno, que é o fio espiculado. Tá? O que vai fazer? Puxar a pele. Eu sempre falo, depois do fio é plástica. O fio é o último estágio lá que eu tenho para segurar a pele. Qual que é a parte boa? Eu vou perder o efeito? Claro, né? Tudo some no nosso organismo, porque ele é absorvível. Mas ele vai estimulando o colágeno. Então, depende da quantidade de fio. Essa mulher, ó, 54 anos. Todas essas imagens são autorizadas, tá? Dá para ver bem certinho, ó. A área dos olhos precisaria preencher. Aqui eu só fiz fio nela. O nariz está diferente. Toda a parte lateral. O olho, a gente fez o Fox Eyes, que é puxar essa região no canto da sobrancelha. A primeira coisa que o paciente fala, nossa, enxergo melhor. Né? Então, às vezes, eu não preciso fazer blefaroplastia. Eu posso fazer com fio. Puxo o fio aqui, prende e vai durar mais a toxina, vai fazer... o meu botox sai muito rápido. Faz fio. Essa ruga aqui, ó, que é o do Bravo, né, da glabela, que é muito funda. Se eu preencher aqui, o ácido hialurônico pode causar cegueira. O que a gente faz? Preenche com fio. Coloca um monte de fio aqui. E vai tratando. Não é uma coisa mágica que resolve, às vezes, da noite para o dia. E o Botox dura mais, que já é muito bom, né? Já é quase mágico. Essa aqui foi mais preenchimento do que fio, tá? E é isso. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês, né? Tem aqui minhas redes, meu Instagram. Quem quiser depois tirar alguma dúvida, enfim, espero ter feito vocês aproveitar um pouquinho dessa tarde.